A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Quero compartilhar com você nesse dia uma porção da Palavra de Deus que encontra-se em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 8. Diz assim a Palavra de Deus: Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Esse versículo que nós acabamos de ler, ele está no contexto do capítulo 32 de 2 Crônicas, que fala sobre o rei Ezequias. Rei Ezequias, comparando com todos os demais reis de Israel, de Judá, podemos dizer que foi um rei que teve atitudes louváveis. Não deixou de ser imperfeito, mas teve atitudes louváveis. Ele fez o que era reto diante do Senhor, ou seja, obedeceu aquilo que o Senhor determinou a ser realizado. Ele era um dedicado líder espiritual. Ele renovou a aliança do povo de Judá com Deus. Ezequias trabalhou muito forte, trabalhou de uma forma muito intensa para eliminar a idolatria de Judá, para eliminar tudo aquilo que desagradava a Deus, porque seu pai, o rei Acais, ele foi um dos reis mais idólatras da história de Israel. E o pecado da idolatria, ou seja, tudo aquilo que tira Deus do trono da nossa vida, é um pecado que Deus sempre abominou e sempre vai abominar. Porque é você tirar Deus do local da onde ele não deveria e não pode ser retirado. E naquele momento em que seu pai reinava, o seu pai instituiu o secretismo religioso, o seu pai colocou a idolatria como regra no povo de Israel. O seu pai, o rei Acais, era um homem totalmente insensível à voz de Deus. E para reverter todo esse quadro, Ezequias teve que trabalhar muito forte. E depois de trabalhar forte, seguir as orientações de Deus por meio dos profetas, ele logrou êxito. Ele reabriu e restaurou o templo do Senhor, que o seu pai havia destruído, que seu pai havia deixado de lado. E depois de tudo isso, depois de ter investido tempo, investido energia, depois de tudo isso, para poder fazer com que o templo fosse reaberto e o culto a Deus, ao único e verdadeiro Deus, fosse restaurado, nós imaginamos que logo após isso viria um descanso, viria a bonança, mas não. Depois de tudo que aconteceu, depois de ter trabalhado de forma intensa, fazendo o que era reto diante do Senhor, veio a provação. E uma grande provação na vida do rei Ezequias e de todo o povo de Judá, que já estava novamente voltando a se relacionar com Deus da maneira correta. E essa provação que apareceu foi uma grande provação. O rei da Síria, o rei Senaqueribe, um grande rei de um grande reino, ele ameaça invadir Judá, porque a fama de Judá já estava no mundo, onde as coisas estavam dando certo, onde estava prosperando, onde o rei estava mostrando sabedoria e retirando todos os postes ídolos e colocando o verdadeiro Deus no centro daquela nação. E ele não teve tempo de descansar. E essa ameaça foi uma ameaça que se concretizou em deslocamento de tropas, sitiando a cidade, diante de uma luta tão grande, porque quem estava diante dele era o poderoso exército da Assíria. Diante dessa luta tão grande, onde o inimigo era considerado a maior potência bélica da antiguidade, fez o rei Ezequias colocar em ação tudo aquilo que ele exortou o seu povo a buscar. Ele aconselhou o seu povo a buscar a fé naquele que tudo poderia fazer. A pressão psicológica
do povo em relação ao povo era uma pressão psicológica muito forte. E o povo começou a mostrar sinais evidentes de medo, de desânimo, de algo tão grande que parecia impossível haver solução. Parecia impossível haver uma vitória. Como pode? Trata-se de um povo cruel, trata-se de um exército que não perde guerra. Trata-se de um exército tão cruel que eles eram violentos, eles não respeitavam a cultura daquele povo que estava sendo subjugado, não respeitava crianças, idosos, mulheres. E esse povo cruel, esse exército cruel, que historicamente subjugava os povos conquistados de maneira rápida, de maneira que mostrava o poder daquele exército. E é diante desse exército que o povo de Judá, Ezequias, rei de Judá, eles estavam cercados. E na minha mente, nessa hora, nessa pressão psicológica, nessa assimetria de poder, um exército muito mais forte, muito mais experiente, me vem à mente Davi e Golias. É algo bem similar. Golias, uma história muito conhecida, Golias, um guerreiro filisteu, gigante, acostumado às batalhas, experimentado nas batalhas, conhecedor de técnicas de guerra, utilizava as diversas armas com conhecimento profundo, e ele estava afrontando o povo de Israel, o povo de Deus. E na frente desse Golias havia um jovem, Davi, que não possuía a mesma arma que Golias, não possuía a mesma técnica em guerra do que Golias. Mas era um homem que sabia que não podia confiar em si mesmo, mas sim confiar naquele que estava com ele. E foi o que Davi fez. Foi com uma funda, com algumas pedrinhas, e disse para o Golias: você vem contra mim com espada, lança, com seu conhecimento, com a sua força. Em nenhum momento Davi não deixou de reconhecer a força de Golias. Mas ele disse para Golias: olha, você vem contra mim com tudo isso, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E nós sabemos o que aconteceu. Davi venceu, porque Davi não confiou no seu poder, não confiou na sua funda e na sua pedra, nas suas pedras. Ele confiou no Deus que poderia transformar aquela funda e aquela pedra em uma arma de guerra mortal. Porque dele mesmo ele sabia: de mim eu não tenho nada, mas o Senhor dos Exércitos que está comigo é muito maior do que você. E então havia uma pressão psicológica na vida de Davi que conseguiu reverter com a fé, com a certeza de que Deus estava com ele. Diante desse contexto de Ezequias, mostra a sua liderança diante do povo, colocando em prática a sua fé num único e verdadeiro Deus, aos mesmos moldes de Davi. Ele acreditava aquele que era capaz de livrar o seu povo das mãos de qualquer um que o afrontasse. O rei da Síria afrontou o rei de Israel e o Deus de Israel. Por isso que nós lemos: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Nesse versículo, nós temos alguns ensinamentos interessantes. Ezequias reconhece o poder do inimigo. Ezequias sabe que o rei Senaqueribe, que o exército da Síria é um exército poderoso, um exército vitorioso, a maior potência da antiguidade. Ele sabe, ele reconhece. A partir desse momento, ele sabe que de igual para igual não tem como vencer. Assim como Davi, de igual para igual, não tinha como vencer Golias. Tinha que ter algo divino, tinha que ter a mão de Deus naquela situação. Ezequias reconheceu isso. Ezequias mostrou também a fé e a dependência. Ele diz: conosco está o Senhor nosso Deus para guerrear as nossas guerras. Essa fé e essa dependência
de Ezequias em relação à mão de Deus trouxe consequências para o povo. O povo estava desanimado, estava havendo uma pressão psicológica muito grande, mas depois dessas palavras de fé, o povo se anima. A fé é gerada no coração do povo e o povo passa a descansar. O tema, apesar de eu já estar discorrendo o texto, o título dessa reflexão é Descanso. O povo estava sendo afrontado, o povo estava passando por grandes lutas, mas mesmo assim, Deus deu o descanso. E nós? Como nos posicionamos diante das batalhas que se apresentam? Diante dos reis Senaqueribes que se apresentam? Diante dos reis da Assíria que nos afrontam? O rei Ezequias manteve a sua fé e levou seu povo a descansar diante de tamanha luta, diante de tamanha afronta. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, iremos nos deparar com lutas que parecem ser invencíveis, com muros que aparentam ser intransponíveis. Mas o mesmo Deus que guerreou a guerra do povo de Judá e venceu o poderoso rei Senaqueribe é o mesmo que está disponível para guerrear as nossas guerras. Guerras na família, guerras no casamento, lutas na saúde, no trabalho, no seu ministério, na sua mente, nas suas emoções. É o mesmo Deus que está disponível para guerrear as nossas guerras. Ele nos convida a buscar a sua presença, assim como fez o rei Ezequias, não só nos momentos difíceis. Ele quer que tenhamos intimidade com ele em todo o tempo, mas que nós venhamos a buscar a sua presença e aprender a descansar nele. Porque a palavra de Deus nos diz no Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se a luta está grande, você pode parar e orar este Salmo 121 que diz: eleva os meus olhos para os montes, ou seja, para as lutas que eu estou passando, e vem a pergunta: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Essas palavras, elas trazem ao nosso coração fé. E o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, diz para nós: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não importa o tamanho da sua luta, não importa o tamanho da nossa luta e da nossa dificuldade, que tenhamos a mesma postura de Ezequias, postura de buscar a Deus, de estar na sua presença e obedecer, de ter fé e saber que é Ele que guerreia as nossas guerras, é Ele que está conosco, porque nós temos que reconhecer que somos pequenos demais, somos fracos, e quando nós pensamos que somos fracos, aí estamos fortes. Por quê? Porque nós dependemos daquele que é mais forte do que todos, do Senhor dos Exércitos. Esteve com Davi, esteve com Ezequias, está à disposição para estar conosco. Mas ele não invade o coração de ninguém. Ele pede permissão, com toda a educação, para fazer parte da tua história, para fazer parte da minha história e das nossas vidas. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, Deus vai entrar, cear contigo, ter intimidade contigo. E assim, nós vamos poder desfrutar daquilo que Ezequias e o povo de Judá desfrutaram naquele momento tão terrível, de descansar, porque Deus foi lá, mandou um anjo, e esse anjo venceu a guerra pelo povo de Judá. Descanse nesse dia, caro ouvinte. Em nome de Jesus, descanse. Tenha fé, busque a Deus, busque a sua presença. E que você possa ter um dia maravilhoso, que você entenda que Deus está no negócio, e nós temos que aprender a descansar. Que Deus abençoe as nossas vidas, abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.